Aquela terça-feira tinha tudo para ser apenas mais um dia comum. Eu havia saído do trabalho mais cedo, tentando esvaziar a mente depois de uma reunião desgastante, e decidi caminhar pelo centro da cidade para clarear as ideias. O céu estava nublado, ameaçando chuva, e o vento carregava aquele cheiro de concreto molhado que sempre me trazia lembranças da infância. Enquanto caminhava sem rumo definido, notei um movimento estranho na calçada à frente. As pessoas desviavam de um carro de mão improvisado, cheio de latas amassadas e sacolas rasgadas. Empurrando aquele carrinho estava um senhor magro, de ombros curvados e passos lentos. A princípio, pensei que fosse apenas mais um catador tentando sobreviver, como tantos que veem na reciclagem uma forma de dignidade possível. Mas, conforme me aproximei, algo no jeito dele me atingiu como um soco silencioso. Havia familiaridade naquela postura cansada. Quando ele virou parcialmente o rosto, pude ver seus olhos, fundos, abatidos, mas ainda brilhantes. E então não tive mais dúvidas. Era meu avô. Meu avô. O homem que me ensinara a andar de bicicleta, que preparava café fresco toda manhã quando eu dormia na casa dele, que me carregava no colo como se eu fosse uma extensão de sua própria alegria. Fiquei imóvel por alguns segundos, incapaz de processar a realidade que se desenrolava diante de mim. Meu peito apertou, minhas mãos ficaram frias, e senti uma mistura de choque, tristeza profunda e culpa, como se eu tivesse falhado em algo que nem sabia que precisava fazer. Ele também me olhou fixamente, com um ar de surpresa, como se estivesse vendo um fantasma que o tempo havia tentado apagar. Meu menino, é você mesmo, ele murmurou, hesitante, quase incrédulo. Quando me aproximei, pude notar detalhes que me destruíram por dentro. Suas roupas estavam gastas, o tênis furado, e suas mãos, que um dia escreviam com elegância nos livros de contabilidade que tanto amava, agora estavam ásperas, machucadas e sujas. Toquei seu braço com cuidado, com medo de que ele se quebrasse como vidro. Vô, o que está acontecendo? Por que o senhor está catando latinha? Minha voz saiu trêmula, carregada de emoções que eu mesmo tentava conter. Ele respirou fundo, como se juntar forças para falar fosse doloroso. A vida muda demais, meu filho, e às vezes muda sem pedir permissão. Seus olhos marejaram, e naquele momento percebi que havia muito mais naquela cena do que a pobreza material. Havia um homem tentando se agarrar a um último pedaço de autonomia. Instintivamente, pedi para irmos embora dali. Vamos para casa, vô. Ou para algum lugar tranquilo. O senhor não precisa ficar aqui. Ele hesitou, apertando o cabo do carrinho como se aquilo fosse seu único porto seguro. Não posso deixar isso para trás. É tudo que me rende uns trocados para comer. Essa frase perfurou meu coração de um jeito que eu jamais tinha sentido. Como aquele homem, tão forte e orgulhoso, poderia ter sido reduzido àquela realidade? Lembrei-me das histórias que ele contava sobre o passado, de como trabalhou por décadas com honestidade, de como cuidou da minha avó até o fim, de como sempre parecia ter a vida sob controle. Ver meu avô naquele estado era como assistir um castelo desabar diante dos meus olhos. E eu não fazia ideia do porquê. A única coisa que consegui fazer naquele momento foi segurar o carrinho junto com ele e dizer: então a gente leva isso junto. Mas vamos conversar. Eu tô aqui agora, vô. Não vou te deixar sozinho. Ele baixou os olhos, e pude ver a luta interna entre o orgulho e o alívio. Por fim, assentiu devagar. Caminhamos lado a lado pela avenida movimentada, atraindo olhares de estranhamento e curiosidade. Eu, de roupa social, empurrando junto um carrinho sucateado com um senhor idoso. Mas não me importava. O peso do carrinho era insignificante diante do peso daquela descoberta. E enquanto seguíamos, senti que aquele encontro mudaria para sempre minha vida, e possivelmente a dele também. Seguimos caminhando por alguns quarteirões até chegarmos a uma pequena praça, onde o barulho dos carros diminuía e o vento parecia menos hostil. Escolhi um banco de madeira sob uma árvore antiga, onde tantas vezes eu havia brincado quando criança, e pedi para meu avô sentar. Ele obedeceu lentamente,
como se temesse ocupar espaço demais. Sua respiração estava cansada, mas seu olhar ainda buscava forças para fingir normalidade. O carrinho permaneceu ao lado, como um símbolo cruel de sua nova vida. Sentei ao lado dele, mas por alguns segundos nenhum de nós conseguiu falar. O silêncio era tão pesado que quase parecia sólido. Eu sentia meu coração bater alto, como se tentasse me preparar para uma verdade que eu temia ouvir. Vô, desde quando o senhor está vivendo assim? A pergunta saiu quase como um sussurro, temendo machucá-lo mais do que ele já estava. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou para o chão. Desde que perdi a casa, respondeu com a voz embargada. Meu corpo inteiro gelou. A casa que foi o lar da minha infância, o lugar onde a família se reunia, onde cada canto tinha uma memória afetiva, tinha sido perdida. Mas como? Por quê? O que aconteceu? Perguntei, sentindo a urgência crescer dentro de mim. Ele demorou para responder. Parecia ter vergonha das próprias palavras. As contas ficaram pesadas depois que sua avó partiu, e eu não quis pedir ajuda. Não queria ser peso para ninguém. Enquanto ele explicava, eu revivia mentalmente os últimos anos. Eu realmente havia me afastado, preso na correria da vida adulta, acreditando que ele estava bem porque sempre foi forte. Como tantos netos, supus que o avô era indestrutível. E agora, ali diante de mim, estava um homem que lutou sozinho enquanto tudo desmoronava ao redor. Ele contou que tentou vender alguns pertences, depois fazer pequenos bicos, mas nada rendia o suficiente. As contas acumularam, a aposentadoria mal dava para remédios e comida. Até que perdeu a casa e passou a dormir em um quarto emprestado de um conhecido. Não queria que você soubesse. Me envergonhava demais, confessou, enxugando discretamente uma lágrima. Meu peito ardia. Era impossível não sentir culpa, mas percebi que aquele não era o momento de me martirizar. Era a hora de acolher. Vô, o senhor nunca foi peso para ninguém. Eu que devia ter estado mais presente. Me desculpa. Ele negou com a cabeça. Você vive sua vida, meu menino. Não tem obrigação de cuidar de um velho teimoso. Mas eu insisti, tenho sim. Não por obrigação, mas por amor. Ele engoliu seco. Pela primeira vez, desde que nos reencontramos, seu rosto demonstrou um pouco de alívio, como se finalmente pudesse admitir o cansaço que carregava havia tanto tempo. A praça parecia silenciosa, como se estivesse respeitando aquele momento entre nós. Depois de alguns minutos respirando devagar, perguntei, vô, o senhor comeu hoje? Ele desviou o olhar. O silêncio dele era resposta suficiente. Senti uma mistura de tristeza e indignação que me atravessou como uma flecha. Levantei-me imediatamente. Vem, vamos comer algo agora. Depois vamos resolver tudo isso. Eu prometo. Ele tentou recusar, murmurando que não precisava, que estava acostumado, mas eu não deixei. Peguei o carrinho, puxei para o lado e segurei seu braço com firmeza. A partir de hoje, o senhor não vai mais passar por isso sozinho. E, embora ainda tímido, ele se levantou e caminhou ao meu lado. Aquele era apenas o começo da reconstrução, uma reconstrução que eu faria questão de garantir. Levamos alguns minutos para encontrar um restaurante simples, daqueles que servem comida caseira e tem mesas de madeira desgastada pelo tempo. Era discreto, aconchegante e, de certa forma, combinava com o momento. Nada de luxo, apenas um lugar seguro e tranquilo. Assim que entramos, percebi que meu avô ficou constrangido. Seus olhos percorriam o ambiente como se temesse ser julgado. Vô, relaxa. Aqui ninguém vai olhar diferente pra gente, garanti, tentando transmitir calma. Ele assentiu, mas ainda parecia encolhido, como se quisesse desaparecer dentro do próprio corpo. Escolhemos uma mesa no canto, e enquanto o garçom trazia o cardápio, notei o quanto o estômago dele roncava. Era uma dor silenciosa, mas impossível de ignorar. Quando a comida chegou, arroz soltinho, feijão fresco,
carne macia, salada colorida. Ele hesitou. Olhou para o prato como se não acreditasse que aquilo era realmente para ele. Somente depois que incentivei, dizendo come, vô, por favor, ele finalmente ergueu o garfo. E quando fez, comeu com fome de semanas, talvez meses. Cada garfada parecia despertar nele um misto de alívio e vergonha. O coração apertou ao vê-lo assim, mas minha prioridade era deixá-lo confortável, mostrar que ele não estava mais sozinho. Esperei pacientemente até que ele terminasse, respeitando o silêncio dele, porque sabia que em algum momento as palavras viriam, e quando viessem, seriam pesadas. Depois de comer, ele se recostou na cadeira e respirou fundo, como se aquilo lhe devolvesse um pouco da dignidade que o mundo tinha roubado. Não imaginei te reencontrar desse jeito, ele disse, com a voz embargada. Eu sempre quis te receber na minha casa, com bolo saindo do forno, igual antes. Aquela frase me atravessou. O senhor nunca precisou me impressionar, vô. Eu só queria o senhor bem. Ele olhou para as mãos, tremendo levemente. Quando perdi sua avó, perdi meu rumo. A gente passou tantos anos juntos. Fiquei sem chão. E quando começaram as dívidas, eu já estava fraco demais para lutar. Fui deixando as coisas acontecerem. Eu ouvia cada palavra como se estivesse ouvindo a confissão de um homem que carregava o peso do mundo sozinho. E por que não me procurou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele sorriu triste. Por que você cresceu? Se tornou um homem ocupado, com seus próprios problemas. Eu não queria ser mais um peso para você. Era impressionante como o orgulho e o amor dele eram tão grandes quanto a dor que carregava. Ele preferiu enfrentar a pobreza a pedir ajuda. Vô, eu teria ajudado. Qualquer coisa. Dinheiro, comida, um lugar para ficar. Ele respirou fundo, os olhos marejando. Eu sei. Mas a gente envelhece e fica teimoso. E às vezes a gente se acostuma com a solidão, mesmo ela doendo. Meu peito queimava. Meu avô não era apenas um idoso em dificuldades. Era um homem ferido por dentro, tentando sobreviver à própria queda. Agora que eu estou aqui, tudo vai mudar, afirmei com convicção. Ele me olhou com surpresa, como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance inesperada. Você diz isso, mas sua vida é corrida. Não quero atrapalhar. Aproximei minha mão da dele e apertei levemente. O Senhor nunca vai atrapalhar. O Senhor é família. É história. É amor. Ele engoliu em seco e desviou o olhar para evitar lágrimas, mas não conseguiu por muito tempo. Quando finalmente chorou, foi um choro contido, de anos acumulados. Um choro de alívio. Um choro que dizia, silenciosamente, finalmente, alguém me enxergou. E ali, naquele restaurante simples, prometi a mim mesmo que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para reconstruir a vida dele. Saímos do restaurante enquanto a tarde começava a cair, tingindo o céu com tons alaranjados que refletiam nas janelas dos prédios. A brisa estava mais fria, mas pela primeira vez naquele dia senti um pouco de esperança no ar. Caminhamos até o ponto onde ele costumava guardar o carrinho, atrás de uma padaria. O dono do estabelecimento deixava encostar ali para evitar furtos, um gesto simples, mas que dizia muito sobre como meu avô sobrevivia graças a pequenos atos de bondade. Quando ele encostou o carrinho no muro, vi seus dedos demorando mais que o normal para soltá-lo, como se estivesse se despedindo de algo que, mesmo indigno, ainda era sua segurança mínima. Vô, o senhor não vai mais precisar disso, eu disse com firmeza. Ele me olhou com uma mistura de medo e esperança. Mas e o dinheiro, meu filho? Como vou comer? Como vou pagar o quarto onde estou ficando? Aquelas perguntas eram fruto de anos de luta silenciosa. Eu vou te ajudar. Vamos resolver tudo juntos. Ele balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse que merecia aquilo. Eu não queria dar trabalho, vô, interrompi. O senhor passou a vida inteira ajudando todo mundo. Agora é minha vez. Ele respirou fundo,
e percebi um leve tremor nos lábios, sinal de que aquela oferta mexia profundamente com ele. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que alguém lhe dizia que ele não estava sozinho. Decidimos ir até o quarto onde ele estava morando para pegar seus pertences. O caminho era longo e atravessava ruas movimentadas, mas ele insistiu em ir a pé para economizar passagem. Eu o acompanhei sem questionar, porque entendi que ele ainda tinha dificuldade em aceitar ajuda. O local era simples, quase escondido entre prédios antigos. O quarto era pequeno, mal ventilado, com uma cama estreita, um armário velho e algumas roupas dobradas sobre uma cadeira. Não havia nada ali que lembrasse o homem que meu avô já tinha sido. Tudo era apagado, silencioso. "É aqui que o senhor está morando?" perguntei, com dificuldade de esconder minha indignação. Ele apenas assentiu, envergonhado. Enquanto ajudava a arrumar as poucas coisas que tinha, meia dúzia de roupas, alguns documentos, uma fotografia antiga da minha avó, percebi o quanto aquela vida solitária tinha roubado dele. Cada pequena coisa guardada com cuidado revelava sua tentativa de manter algum vestígio do passado. A fotografia, principalmente, ele segurou com carinho, passando o dedo sobre o rosto da mulher que tinha sido seu amor por décadas. "Às vezes converso com ela", disse em voz baixa. "Digo que sinto falta, que tô cansado." Meu coração apertou ao ouvir aquilo. "Ela ficaria feliz em saber que o senhor não está mais sozinho", respondi. Ele sorriu de leve, como se quisesse acreditar. Com tudo pronto, pegamos um carro por aplicativo para minha casa. Durante o trajeto, meu avô observava a janela com um misto de receio e curiosidade, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível entre a dor e a esperança. Quando chegamos, ele ficou parado diante da porta, hesitante. "Tem certeza disso, meu filho? Eu não quero incomodar." Coloquei a mão em seu ombro e respondi com firmeza: "Vô, daqui para frente, essa também é sua casa." Ele respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro. Naquele instante, uma nova etapa começava para nós dois, uma etapa de cura, reconstrução e afeto. Os primeiros dias do meu avô em minha casa foram uma mistura de adaptação, silêncio e pequenas descobertas. Ele andava devagar pelos cômodos, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Observava cada detalhe da sala, da cozinha, dos corredores, como quem não queria acreditar que agora fazia parte daquele espaço. Coloquei suas roupas no quarto de hóspedes, lavei o que precisava ser lavado e deixei a cama arrumada com um cobertor macio que lembrava os que ele usava anos atrás. "Pode usar tudo à vontade, vô. Não precisa pedir permissão", eu repetia. Mas ele sempre respondia com um "não quero atrapalhar", tentando parecer invisível. Era doloroso ver o quanto a vida tinha diminuído suas próprias expectativas. No segundo dia, preparei o café da manhã mais completo que pude: pão quentinho, frutas, ovo mexido, café fresco com cheiro de lembrança boa. Quando ele se sentou à mesa, ficou parado olhando os pratos por alguns segundos antes de murmurar: "Isso tudo para mim?" Eu sorri. "Para nós, vô. Agora a gente toma café junto." Ele comeu devagar, como se saboreasse não apenas a comida, mas o fato de estar ali, sendo cuidado. Depois comentou, meio sem jeito: "Fazia muito tempo que eu não sentia cheiro de café de manhã. Parece até que voltei no tempo." Aquilo me emocionou de um jeito difícil de explicar. Percebi que o que eu estava oferecendo não era luxo, mas dignidade, carinho, pertencimento, coisas que deveriam ser básicas, mas que haviam faltado a ele por muito tempo. Também notei que ele evitava abrir conversas sobre o passado recente, como se falar fosse reviver a vergonha. Então decidi agir com suavidade. Perguntei apenas sobre memórias antigas, histórias de família, momentos felizes com a minha avó. Ele falava com brilho nos olhos, relembrando como ela cozinhava, como dançavam juntos na sala aos domingos, como fizeram sacrifícios para criar os filhos. "Ela era meu porto seguro", dizia ele. "Quando ela foi embora, eu perdi o rumo." Eu ouvia com atenção, querendo entender, mas também respeitando o tempo dele. Meu objetivo não era arrancar explicações,
mas reconstruir a confiança, aos poucos, com paciência. À noite, percebi que ele tinha dificuldade para dormir. Andava de um lado para o outro, mexia nas mãos, suspirava. Vô, tá tudo bem? Perguntei da porta. Ele hesitou antes de responder. É que, não estou acostumado com cama boa. Faz tempo que não durmo assim. A frase me rasgou por dentro. O Senhor merece conforto, merece descanso. Ele tentou sorrir, mas o sorriso era tímido, quebradiço. Com o tempo, eu me acostumo. Entendi então que a ferida dele não era física, mas emocional. A ideia de que não merecia nada melhor era a pior cicatriz. Sentei ao lado dele e conversamos até que o sono finalmente chegou. Quando o vi dormir, percebi que aquele era o início de um longo processo de cura. Nos dias seguintes, trouxe roupas novas, preparei refeições, o acompanhei em exames médicos e organizei o que seria nossa rotina dali em diante. Aos poucos, ele foi entendendo que não estava sendo um peso. De vez em quando, eu o flagrava sorrindo sozinho, ajeitando os livros que coloquei no quarto dele ou conversando com a fotografia da minha avó. E, quando me agradecia, porque agradecia por tudo, até pelo copo de água, eu respondia sempre o mesmo: Vô, o senhor não precisa agradecer por existir. Percebi que o maior presente que eu podia oferecer era a sensação de que, finalmente, ele tinha um lar novamente. Alguns dias depois, decidi que era hora de conversar sobre o futuro. Queria ajudá-lo a recuperar autonomia, saúde e alegria, não apenas sobreviver, mas viver de forma digna. Sentamos na sala, com a janela aberta deixando o sol da manhã iluminar o ambiente. Vô, eu pensei na gente organizar tudo. Seus documentos, sua aposentadoria, seus direitos. Tem muita coisa que dá para arrumar. Ele pareceu desconfiado. Será que ainda dá tempo para isso tudo, meu filho? Sorri. Claro que dá. E eu vou te ajudar em cada passo. Vi em seus olhos um brilho tímido, como se pela primeira vez ele acreditasse que poderia reconstruir algo. A vulnerabilidade dele me dava ainda mais vontade de protegê-lo. Começamos pelos documentos. Ele havia perdido alguns na mudança forçada para o quarto onde morava. Outros estavam amassados ou guardados de forma desorganizada. Passei horas ao lado dele, separando tudo, colocando em pastas, anotando datas, tirando fotos digitais. Ele observava admirado, como se aquilo fosse uma espécie de magia moderna. Antes eu sabia lidar com papelada, agora parece que tudo virou difícil demais, comentou. Não é difícil, vô. O senhor só estava fazendo tudo sozinho. Agora somos dois. Essa frase pareceu tocá-lo profundamente. Ele sorriu, pela primeira vez com leveza. Sozinho tudo pesa mais. Também o levei ao posto de saúde para atualizarmos exames e receitas médicas. O médico ficou surpreso com alguns sinais de desnutrição e cansaço extremo, mas disse que com alimentação adequada, descanso e acompanhamento, ele tinha tudo para recuperar a vitalidade. Meu avô ficou feliz, mas também meio envergonhado. Achei que já estava só esperando o fim, confessou baixinho, enquanto voltávamos para casa. Ninguém está esperando fim nenhum, vô. O senhor ainda tem muito para viver, respondi. Ele não retrucou. Apenas ficou em silêncio, olhando para a rua através da janela, mas seu silêncio dessa vez era diferente. Não era mais de dor, mas de reflexão. Com o tempo, comecei a notar pequenas transformações nele. O andar ficou mais firme, o rosto menos abatido, a postura mais confiante. Às vezes ele me ajudava a preparar o almoço, outras vezes regava as plantas da sacada. Um dia, o encontrei varrendo a cozinha e perguntei por que estava fazendo aquilo. Por que quero ser útil? Essa casa também é minha agora, não é? Eu sorri. É sim, vô. Sempre será. Ele riu diante da minha resposta, e aquela risada, tão simples, tão humana, foi como um bálsamo para tudo que havíamos vivido até ali. Era prova de que, mesmo depois de tanto sofrimento,
O coração dele ainda tinha espaço para recomeçar. Numa tarde tranquila, ele se aproximou de mim com uma expressão séria. Meu filho, obrigado por não desistir de mim. Eu achei que meu destino era desaparecer aos poucos. Segurei sua mão. Vô, ninguém some enquanto existe alguém que ama. Ele emocionou-se, e eu também. Aquele momento marcou o início oficial da cicatrização das feridas dele, e das minhas. Porque, sem perceber, eu também estava curando minha própria culpa, meu próprio afastamento, minha própria negligência involuntária. A partir daquele dia, entendi que estávamos reconstruindo não apenas a vida dele, mas nossa relação inteira. Com o tempo, percebi que meu avô carregava marcas que iam além do físico ou do financeiro. Ele havia sobrevivido um período de abandono silencioso, de invisibilidade social, de luta diária para manter não apenas o corpo, mas a dignidade. Certo dia, enquanto organizávamos algumas caixas de lembranças antigas, ele tirou de dentro de uma delas um pequeno caderno de capa azul, já bastante desgastado. Isso aqui me acompanhou nos piores dias, disse, passando os dedos com cuidado pela superfície. Quando abriu, vi páginas cheias de anotações tremidas, frases curtas, pensamentos soltos. Era quase como um diário da queda. Havia frases como hoje ninguém quis conversar comigo e sinto falta de ser visto. Meu coração apertou ao perceber que, mesmo sozinho, ele tentava registrar sua existência. Enquanto eu folheava o caderno, ele explicou, escrevia para não esquecer quem eu era. Para não enlouquecer nos dias mais difíceis. Olhei para ele e vi, naquele instante, o tamanho da batalha que meu avô havia travado, uma luta silenciosa que ninguém viu, ninguém reconheceu e ninguém amparou. Vô, o senhor nunca deixou de ser quem era. Só passou por uma fase dura demais. Ele sorriu fraco. Às vezes, meu filho, quando a gente perde tudo, é fácil acreditar que se perdeu também. Fechei o caderno com cuidado e prometi que iríamos guardá-lo como símbolo de superação, não de tristeza. Ele concordou, e percebi que ao permitir que eu lesse aquelas páginas, ele me convidava a enxergar sua alma, com todas as rachaduras que a vida tinha causado. Outro ponto que percebi foi o quanto ele havia perdido o hábito de conversar. Mesmo vivendo comigo, às vezes ele passava longos minutos em silêncio, observando a rua através da janela, como se ainda esperasse algum perigo ou rejeição. Um dia, ao notar que ele estava distante, puxei assunto sobre coisas simples, como filmes, música, histórias antigas da família. Ele demorou a responder, mas aos poucos começou a se soltar. Faz tanto tempo que eu não conversava assim, confessou. Antes, na rua, ninguém queria ouvir. As pessoas passavam por mim como se eu fosse parte da calçada. Ouvi-lo dizer isso foi devastador. Aqui, o senhor sempre vai ser ouvido, respondi com convicção. Para ajudá-lo a resgatar a confiança, passei a incluí-lo mais ativamente nas rotinas da casa. Ele arrumava as plantas, ajudava a separar compras, dobrava roupas enquanto conversávamos sobre assuntos leves. O simples ato de ser útil parecia devolver brilho aos olhos dele. Eu me sinto vivo de novo, disse certa tarde enquanto regava a samambaia da sala. Não porque estou trabalhando, mas porque sinto que faço parte de algo. Esse sentimento era fundamental. A verdade é que ninguém sobrevive sozinho, e ele havia sido obrigado a tentar. Agora que estava em um ambiente seguro, seu corpo e mente começavam a florescer. Com o passar das semanas, comecei a notar algo importante. Meu avô não estava apenas se recuperando, ele estava reacendendo. Voltou a rir com facilidade, a contar pequenas piadas que sempre fazia quando eu era criança. Às vezes assobiava enquanto caminhava pela casa, como costumava fazer nos velhos tempos. Uma noite, durante o jantar, ele disse algo que me marcou profundamente. Eu achava que minha história já tinha acabado. Mas você veio e mostrou que ainda tenho capítulos para viver. Fiquei emocionado. Vô, a gente ainda vai escrever muitos capítulos juntos. E todos eles vão ser com dignidade. Ele sorriu,
E naquele sorriso estava a prova de que seu coração estava finalmente cicatrizando. Certa manhã, enquanto tomávamos café, perguntei ao meu avô se ele gostaria de visitar o bairro onde morávamos quando eu era criança. Achei que reencontrar boas memórias poderia ajudá-lo a reconstruir a autoestima. Ele hesitou. Será que é uma boa ideia, meu filho? Questionei o motivo da dúvida, e ele respondeu com sinceridade: tenho medo de não me reconhecer lá ou de perceber o quanto me perdi. Segurei sua mão e disse: às vezes revisitar o passado não dói, vô. Às vezes cura. Ele respirou fundo e, depois de alguns segundos, concordou. Pegamos o carro e seguimos rumo ao bairro antigo. Conforme nos aproximávamos, meu avô observava cada rua, cada comércio, cada esquina com olhos atentos e emocionados. Aqui tinha uma banca de jornal, acho que fechou, comentou. E ali ficava a farmácia do seu Joaquim. A nostalgia tomou conta dele, mas de um jeito macio, quase doce. Estacionamos perto da praça onde eu costumava brincar quando era pequeno. Ele desceu devagar do carro, andando com passos curtos, como se pisasse em lembranças. Eu te trazia aqui todas as tardes de domingo, disse sorrindo. Você corria tanto que eu mal conseguia acompanhar. Caminhamos até o local onde ficava a antiga casa da família. Hoje havia um prédio moderno no lugar. Meu avô permaneceu parado diante dele, em silêncio, como se estivesse vendo não o concreto recente, mas a casa antiga com as paredes amarelas e o quintal cheio de plantas. Foi ali que vivi os melhores anos da minha vida, murmurou. E também os mais difíceis, quando sua avó ficou doente. Toquei seu ombro e respondi: a casa ficou, vô, mas o senhor ainda está aqui. E é isso que importa. Ele suspirou profundamente, e percebi que aquele momento era ao mesmo tempo triste e libertador. A perda estava ali, mas a vida também estava. Andamos até a padaria onde costumávamos comprar pão quentinho. Para nossa surpresa, o dono ainda era o mesmo, apesar de mais velho. Quando nos viu, arregalou os olhos. Seu Antônio? É o senhor mesmo? Meu avô sorriu, envergonhado, mas emocionado. O homem o abraçou com força. Eu achei que o senhor tivesse mudado de cidade. Sumiu do nada. Meu avô hesitou antes de responder. A vida mudou, e eu mudei junto. O padeiro, percebendo que havia sofrimento naquela frase, não insistiu. Em vez disso, serviu 2 pães doces por conta da casa. Meu avô agradeceu, e pude ver nos olhos dele um brilho diferente, o brilho de quem, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu lembrado. Voltamos para casa no final da tarde. Durante o caminho, meu avô estava calado, mas não era um silêncio triste. Era um silêncio reflexivo, profundo. Quando paramos em frente à minha casa, ele finalmente falou: sabe, meu filho, eu tinha medo de revisitar o passado. Mas agora percebo que ele não precisa machucar. Ele pode me lembrar de quem eu fui e de quem ainda posso ser. Eu sorri. O senhor nunca deixou de ser forte, vô. Só precisava de uma mão estendida. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: e você foi essa mão. Obrigado. Naquele momento, entendi que a visita ao passado não apenas trouxe cura, trouxe também coragem para olhar para o futuro. Depois da visita ao velho bairro, notei uma mudança significativa no comportamento do meu avô. Ele parecia mais acordado para a vida, mais atento às conversas, mais participativo nas pequenas decisões do dia a dia. Era como se reencontrar o passado tivesse aberto uma fresta de luz dentro dele, lembrando de que ainda era o mesmo homem que um dia sustentou uma família inteira. Porém, apesar do progresso, ainda havia algo que eu percebia nas entrelinhas, um receio profundo de depender demais de mim. Ele sempre repetia: não quero te dar trabalho, mesmo quando eu dizia inúmeras vezes que não era trabalho algum. Então decidi que a próxima etapa seria ajudá-lo a encontrar algo que resgatasse sua autonomia, não financeira, mas emocional. Comecei propondo atividades leves,
que pudessem ocupar a mente dele e trazer de volta um senso de propósito. Vô, o senhor lembra quando gostava de mexer com plantas? Ele levantou a sobrancelha, surpreso. Lembro, mas isso foi há tanto tempo. Levei-o até a sacada, onde montei alguns vasos, sementes e ferramentas simples de jardinagem. Vamos tentar? Convidei. Ele segurou um dos vasos, cheirou a terra, tocou nela com a ponta dos dedos e sorriu pela primeira vez naquele dia. Tinha me esquecido do quanto isso acalma. Aos poucos, começamos a montar um pequeno jardim, manjericão, alecrim, hortelã, algumas flores coloridas. Cada planta parecia reacender nele uma centelha de pertencimento. Isso aqui é vida crescendo, ele disse enquanto ajeitava uma muda. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Outra iniciativa foi incentivá-lo a voltar a ler. Antes das dificuldades, meu avô era apaixonado por livros, especialmente romances brasileiros e biografias. Aproveitei um sábado e o levei a uma pequena livraria no centro. No início, ele entrou tímido, quase pedindo desculpas ao caminhar pelos corredores. Mas bastou tocar a lombada de um livro antigo para que seus olhos brilhassem. Esse aqui eu lia quando era jovem, comentou, segurando um exemplar de Machado de Assis. Escolheu 2 livros e, quando eu fui pagar, tentou impedir, não precisa gastar comigo. E eu respondi, com firmeza mas carinho, vô, isso aqui não é gasto. É investimento no Senhor. Ele abaixou o olhar, mas sorriu de leve, aquele sorriso de quem está reaprendendo a aceitar o amor. À medida que os dias passavam, percebia cada vez mais sinais de que sua autoestima estava renascendo. Ele começou a se arrumar melhor para o café da manhã, penteava o cabelo com mais cuidado, até passou a usar um perfume antigo que encontrou entre suas coisas. Em um momento especial, disse, acho que nem percebia o quanto tinha deixado de cuidar de mim. Eu respondi, quando o mundo vira as costas, a gente acha que precisa encolher para caber nele. Mas agora o Senhor tem espaço de novo. E ele, emocionado, tocou meu braço e disse, você está me devolvendo a mim mesmo. Essa frase ficou ecoando em minha mente durante dias, porque traduzia exatamente o que eu queria para ele, não apenas abrigo, não apenas comida, mas identidade. No fim daquela semana, sentamos na sala para assistir um filme, algo simples, mas que nunca havíamos feito antes, só nós 2. Ele se aconchegou no sofá, cobriu as pernas com uma manta e comentou, sabe, eu tinha esquecido como é bom ter companhia. Não a companhia de um conhecido, mas de alguém que te ama. Respirei fundo, tentando segurar a emoção. E o senhor nunca mais vai viver sozinho, vô. Isso eu prometo. Ele assentiu, e naquele instante percebi com clareza. Estávamos reconstruindo algo muito maior do que uma rotina. Estávamos reconstruindo uma vida inteira. E ela estava finalmente florescendo diante de nós. Com meu avô emocionalmente mais estável, decidi que era hora de resolver questões práticas que haviam sido deixadas para trás. Ele tinha direitos, benefícios e recursos que poderiam, e deveriam, ser restabelecidos. Para isso, marquei uma reunião com o assistente social da prefeitura. Quando contei a ele sobre o compromisso, ele ficou apreensivo. E se disserem que não tem jeito? Que demorei demais? A insegurança era fruto dos anos de desamparo. Vô, o sistema existe para isso. E nós vamos juntos, eu prometo. Ele respirou fundo e, no dia marcado, vestiu uma camisa limpa que ele mesmo passou com cuidado, como se fosse um evento importante, e de fato era. Chegamos ao centro de atendimento social logo cedo. O prédio era simples, mas organizado. Havia outras pessoas aguardando, idosos, mães com crianças, trabalhadores buscando auxílio. Meu avô parecia inquieto, olhando ao redor com receio. Para acalmá-lo, segurei seu braço e disse, o senhor não está sozinho. Sou eu que estou ao seu lado. Quando fomos chamados, o assistente social, um homem de fala calma e olhar empático, nos recebeu com gentileza. Expliquei toda a situação,
desde a perda da casa até os meses sobrevivendo de reciclagem. O assistente escutou atentamente, sem pressa, anotando tudo. Quando terminou, olhou para o meu avô e disse: "O senhor passou por muito. Agora vamos começar a colocar sua vida de volta no lugar." O assistente social nos orientou sobre tudo o que precisaríamos fazer: atualizar o cadastro único, verificar benefícios atrasados, solicitar revisão da aposentadoria, encaminhar para programas de apoio ao idoso e até colocar meu avô em uma fila de prioridade para atendimento psicológico gratuito. Enquanto ele explicava, meu avô parecia surpreso. Eu ainda tenho direito a tudo isso?" O homem sorriu. "Claro que tem. O senhor não perdeu seus direitos. Só perdeu o acesso a eles por falta de apoio." Vi os olhos do meu avô marejarem. Não era tristeza. Era alívio. Era como se, pela primeira vez, alguém além de mim dissesse: "O senhor importa." Saímos da reunião com uma pasta cheia de formulários, datas de retorno e instruções. Enquanto caminhávamos até o carro, meu avô segurava a pasta contra o peito, com o mesmo cuidado de quem carrega algo valioso. "Sabe, meu filho, agora sinto que existo de novo. Que o governo sabe que eu tô aqui. Que as pessoas sabem." Eu o abracei de leve. "O senhor nunca deixou de existir, vô. O mundo é que deixou de olhar." Ele respirou fundo, emocionado. "Obrigado por me trazer de volta para a luz." Aquele dia marcou uma nova etapa. Não era mais apenas sobre acolher emocionalmente, era sobre garantir que ele tivesse o respaldo que sempre mereceu. Voltamos para casa com uma sensação de vitória. Não era a solução final, mas era o primeiro passo concreto para reerguer tudo o que havia sido perdido. Aquela noite, meu avô preparou o próprio jantar, algo que não fazia muito tempo, e insistiu para que eu descansasse. "Hoje foi um dia grande, e você fez muito por mim." Eu sorri. "Nós fizemos, vô. Somos uma equipe." Ele riu baixinho, orgulhoso. "Então essa equipe ainda tem muita luta pela frente." Antes de dormir, ele me chamou na porta do quarto e disse: "Meu filho, obrigado por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo." E eu respondi: "Vô, enquanto eu respirar, o senhor nunca mais vai passar por isso." E dormimos em paz, talvez pela primeira vez, juntos, desde o início de toda aquela jornada. Depois de organizarmos toda a documentação e darmos entrada nos processos sociais, decidi que o próximo passo seria cuidar da saúde do meu avô. Ele há muito tempo não fazia exames, e eu sabia que a vida nas ruas podia ter agravado problemas que talvez ele nem percebesse. Quando falei sobre marcar uma consulta, ele hesitou. "Ah, meu filho, médico para quê? Já tô velho." Respirei fundo, mantendo a calma. "Justamente por isso, vô, o senhor merece viver bem, sem dor, sem cansaço exagerado." Ele baixou a cabeça, como se aceitasse que alguém finalmente cuidasse dele. Marquei uma consulta completa, com check-up e tudo. No dia, ele vestiu uma camisa social antiga, um pouco larga, mas que mostrava seu esforço em estar apresentável. "Não quero parecer desleixado", ele disse. E eu apenas sorri, orgulhoso. No consultório, o médico, um senhor de meia idade, paciente e atento, ouviu toda a história. Não houve julgamento, apenas profissionalismo e sensibilidade. Ele começou pelos exames físicos, pediu uma bateria de análises laboratoriais e conversou diretamente com meu avô. "O senhor passou por muita coisa. Seu corpo precisa ser ouvido." Meu avô parecia nervoso, principalmente quando tirou a camisa e revelou algumas manchas e marcas adquiridas no período difícil. Eu percebi que ele estava envergonhado, mas o médico foi respeitoso e cuidadoso em cada toque. "Isso aqui não é nada grave, mas precisa tratar", afirmou. Meu avô soltou um suspiro silencioso, como se tivesse segurado a respiração por meses. Depois dos exames iniciais, sentamos para ouvir os resultados preliminares. O médico explicou que, apesar da desnutrição leve e do desgaste emocional,
Meu avô estava mais forte do que ele próprio imaginava. O corpo dele resistiu bem, considerando o contexto. Agora, com alimentação, rotina e acompanhamento, ele pode recuperar o vigor. Meu avô arregalou os olhos, surpreso. Então, eu ainda tenho estrada pela frente? O médico sorriu de forma sincera. Muita. Aquele simples muita transformou o semblante do meu avô. Era como se ele tivesse recebido não apenas um diagnóstico, mas uma autorização para viver novamente. Foram prescritos suplementos, vitaminas, alguns medicamentos leves e sessões de fisioterapia para fortalecer músculos que haviam enfraquecido. Eu estava disposto a acompanhá-lo em cada uma, e deixei claro isso. Ele, porém, tentou fazer uma piada. Você vai virar meu enfermeiro particular? Respondi rindo, só se o senhor for um paciente comportado. Pela primeira vez, ele riu com vontade, aqueles segundos de riso que enchem a casa de vida. Ao sair do consultório, ele me disse algo que me tocou profundamente. Fazia muito tempo que eu não sentia alguém cuidando de mim, sem interesse, sem cobrança, só por amor. Parei por um momento, olhando nos olhos dele. Isso nunca deveria ter faltado, vô, mas não vai faltar mais. No caminho de volta para casa, paramos em uma padaria. Pedi um café e um pedaço de bolo simples, como fazia anos atrás. Esse gosto me lembra quando eu ainda tinha rotina, quando a vida era normal. Eu coloquei a mão sobre a dele. A vida vai voltar a ser normal. Uma nova versão, talvez melhor do que antes. Ele respirou fundo, emocionado, e disse: com você ao meu lado, meu filho, tudo parece possível. E naquele instante, entendi com clareza que a saúde que estávamos reconstruindo não era apenas física. Era, principalmente, a saúde da alma. Com os cuidados médicos iniciados, meu avô começou a recuperar hábitos que havia perdido com o tempo. Acordava mais disposto, comia melhor e até ajudava na arrumação da casa. Mas havia algo que ainda precisava ser restaurado: sua dignidade social. Ele sempre fora um homem honrado, respeitado pelo bairro, alguém que caminhava com firmeza. A vida nas ruas havia deteriorado essa imagem, não apenas para os outros, mas para ele mesmo. Eu observava tentando ser pequeno, como se não quisesse ocupar espaço, como se tivesse medo de incomodar. Então decidi que era hora de trazê-lo de volta ao convívio humano, mas sem pressão, sem exposição, apenas recuperando passo a passo o sentimento de pertencimento. Começamos pelos lugares simples. A praça. Um domingo ensolarado. Convidei-o para caminhar comigo. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Ao chegarmos lá, ele olhou para o movimento de crianças correndo, casais conversando, idosos jogando dama, e suspirou. Havia esquecido como é bom ver gente vivendo. Caminhamos devagar, conversando sobre coisas leves. Depois, nos sentamos em um banco de madeira e apenas observamos o mundo. Em certo momento, uma senhora simpática, que passeava com o neto, reconheceu meu avô. Seu Antônio? Quanto tempo! Como o senhor está? Meu avô congelou por um instante, não sabendo que versão de si deveria mostrar. Mas ela foi tão natural, tão respeitosa, que ele sorriu. Estou bem, melhor do que antes. Ela respondeu: que bom, o senhor faz falta por aqui. E esse faz falta foi como um bálsamo. Outra etapa importante foi levá-lo à barbearia que ele frequentou por anos. Quando entramos, o barbeiro, um amigo de longa data, levantou-se imediatamente. Seu Antônio? Meu Deus, eu pensei que o senhor tivesse mudado de cidade. Meu avô, envergonhado, tentou esconder a realidade, mas eu intervi suavemente. A vida ficou difícil, mas agora está voltando aos trilhos. O barbeiro entendeu sem questionar. Sentou meu avô na cadeira, colocou a capa e começou o corte com cuidado. Enquanto a tesoura trabalhava, vi o rosto do meu avô mudar diante do espelho, primeiro tenso, depois surpreso e finalmente emocionado.
Não era apenas um corte de cabelo. Era uma devolução simbólica da dignidade perdida. No fim do corte, o barbeiro ainda fez a barba, aparou as sobrancelhas e finalizou com uma loção suave. Quando meu avô se levantou e se olhou no espelho, levou a mão ao rosto, incrédulo. Eu parecia outro homem. Respondi, o senhor sempre foi esse homem. Só estava escondido atrás das feridas. O barbeiro colocou a mão no ombro dele e disse, seu Antônio, que bom ver o senhor de volta. E naquele instante, meu avô chorou, silenciosamente, mas profundamente. E eu segurei aquele momento, pois sabia que ele representava muito mais do que um gesto de cuidado estético. Era a comprovação de que ele estava retornando ao mundo, e o mundo estava abrindo espaço para recebê-lo. Após a barbearia, caminhamos alguns quarteirões até em casa. Ele andava ereto, com passos firmes e olhar sereno. Eu achei que nunca mais fosse sentir isso, essa sensação de ser alguém. Parei, coloquei a mão em seu ombro e disse, o senhor sempre foi alguém. O mundo é que falhou com o senhor. Mas eu não vou falhar. Ele respirou fundo, emocionado, e respondeu, meu filho, você me devolveu a vida. E eu apenas sorri, com a certeza de que ainda havia muito pela frente, mas agora, finalmente, caminhávamos em direção ao melhor capítulo de todos. Com o passar das semanas, percebi uma transformação profunda no meu avô, não apenas física, mas emocional. Ele sorria mais, conversava mais, se interessava novamente pelas pequenas coisas. Começou até a comentar as notícias do jornal, como fazia anos atrás, opinando com aquele jeito sábio e sereno que eu sempre admirei. Um dia, enquanto preparávamos o almoço juntos, ele disse, sabe, meu filho, há muito tempo eu não me sentia parte de nada. Eu era invisível. Hoje, eu sinto como se estivesse voltando a viver de verdade. Coloquei os legumes sobre a mesa e respondi com sinceridade, vô, a vida não tinha acabado para o senhor. Só estava pedindo ajuda para recomeçar. Ele sorriu, com os olhos marejados, mas daquela vez eram lágrimas de alegria. Percebendo seu progresso, decidi propor algo diferente, um passeio ao parque onde ele costumava me levar quando eu era criança. Quando sugere, seus olhos brilharam imediatamente. Será que ainda existe aquele banco perto da fonte? E a árvore grande onde você gostava de correr atrás dos pássaros? Eu ri, lembrando das memórias que ele descrevia com tanta precisão. Vamos descobrir. Ao chegarmos lá, o parque parecia menor do que nas minhas lembranças infantis, mas ainda carregava o mesmo cheiro de grama molhada, o som da água correndo e as risadas das crianças brincando. Caminhamos devagar, e ele observava tudo com um olhar emocionado. É como voltar no tempo, disse. E eu percebi que aquele lugar estava ajudando a curar partes profundas da alma dele. Sentamos no banco de madeira à sombra da velha árvore que, surpreendentemente, ainda estava ali. Ele passou a mão pelo encosto, como quem reencontra um amigo antigo. Eu costumava me sentar aqui e ver você brincar por horas. Você nem percebia o tempo passar. Eu sorri. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, ao seu lado, cuidando de você. Ele respirou fundo, olhando para o lago à frente. A vida é um ciclo, meu filho. Às vezes estamos fortes e cuidamos. Outras vezes, precisamos ser cuidados. E tudo bem. Suas palavras tinham um peso de sabedoria que me tocou profundamente. Às vezes, a vida realmente reorganiza os papéis, e não há nada de errado nisso. Enquanto conversávamos, um grupo de idosos passou por nós caminhando em fila, acompanhados por um instrutor. Meu avô observou com curiosidade. Eles fazem isso sempre? Perguntou. Expliquei que aquele era um grupo de atividades físicas da prefeitura, voltado justamente para pessoas da idade dele. Seus olhos se iluminaram. Será que eu posso participar? Eu sorri. Claro que pode. E vai ser ótimo para o senhor. Pela primeira vez em muito tempo, ele demonstrou vontade de fazer parte de algo coletivo, de se reintegrar ao mundo.
Aquilo era um sinal claro de que a alegria estava realmente retornando, e não de forma passageira, mas enraizada, consciente e cheia de significado. Antes de irmos embora, tiramos uma foto juntos no banco da árvore, a mesma posição de uma foto antiga que ele tinha guardado por anos. Quando mostrei a imagem para ele, seus olhos brilharam com intensidade. Agora sim, essa é a prova de que eu voltei. E, naquele momento, eu entendi que a alegria não é sempre um grito. Às vezes, ela chega silenciosa, como uma brisa leve, reconstruindo o que a dor tentou destruir. E naquele dia, na sombra daquela árvore, percebi que meu avô estava renascendo, e eu tinha o privilégio de testemunhar cada etapa. Depois de ver o quanto meu avô vinha progredindo, resolvi preparar algo especial. Ele havia perdido praticamente tudo: casa, objetos, memórias materiais. Mas ainda existiam algumas pessoas do passado que importavam, amigos antigos que talvez nem soubessem pelo que ele havia passado. Então tomei a iniciativa de organizar uma surpresa, um reencontro. Passei dias procurando contatos, enviando mensagens, explicando a situação sem expô-lo além do necessário. Muitos ficaram chocados. Não sabiam que ele tinha enfrentado tamanha dificuldade, e todos foram unânimes em dizer que queriam vê-lo. Planejei tudo com cuidado para não o sobrecarregar emocionalmente. E marquei o encontro na praça do bairro onde ele viveu grande parte da vida. No dia combinado, pedi que ele fosse comigo à praça. Ele aceitou, achando que seria apenas mais um passeio. "Por que você está tão arrumado, meu filho?" ele perguntou, rindo. "Porque hoje é um dia importante." Ele me olhou curioso, mas não insistiu. Quando chegamos lá, ele caminhava devagar, observando a movimentação. Até que, a poucos metros, um senhor se levantou de um banco e abriu um sorriso largo. "Antônio? Não acredito. É você mesmo?" Meu avô parou, completamente surpreso. Era seu velho amigo Joaquim, companheiro de décadas, com quem ele perdeu contato quando tudo começou a ruir. Meu avô levou a mão à boca, emocionado. "Joaquim, meu Deus, quanto tempo!" Logo outros amigos se aproximaram. Dona Marta, o senhor Geraldo, a vizinha Clara. Pessoas que fizeram parte da história dele e que estavam ali, com lágrimas nos olhos, estendendo as mãos, abraços, palavras de carinho. Ele ficou completamente sem reação, olhando para mim como se buscasse explicação. Eu não sabia que vocês," Joaquim interrompeu, segurando firme as mãos dele. "Antônio, você nunca esteve sozinho. Só não sabíamos onde você estava. Mas agora que sabemos, não vamos mais te perder." Meu avô chorou, e eu o segurei pelos ombros. Ele estava emocionado de um jeito que eu nunca havia visto. Não era tristeza, era pertencimento, reencontro, afeto. Parágrafo 4. Sentamos todos juntos, conversando como se o tempo tivesse apenas dado uma pausa. Meu avô contou, aos poucos, o que tinha acontecido. Não em detalhes dolorosos, mas de forma honesta. E cada um dos presentes reagiu com compreensão, oferecendo apoio, carinho, sem julgamento. A vida às vezes derruba, mas a gente sempre levanta melhor quando não está só, disse Dona Marta, segurando a mão dele. Eu percebia meu avô olhando ao redor, como se absorvesse cada rosto, cada voz, cada gesto. Era como devolver a ele um pedaço da vida que havia ficado para trás. Parágrafo 5. Antes de irmos embora, Joaquim disse algo que ficou marcado. "Antônio, você foi um amigo leal a vida inteira. Agora é a nossa vez de ser leal a você." Meu avô, emocionado, respondeu, "Mas eu não quero incomodar ninguém." Eu o abracei pelos ombros e disse, "Vô, o Senhor não incomoda. O Senhor inspira." Ele fechou os olhos, tentando segurar o choro. E naquele instante, enquanto observava o pôr do sol dourar a praça, entendi que aquele reencontro não era apenas uma surpresa, era um presente. Um presente que devolvia ao meu avô não apenas pessoas, mas história, memória e amor.
E percebi que o final feliz que eu tanto desejava para ele estava cada vez mais próximo. Depois do reencontro na praça, meu avô se tornou outro homem. Nos dias seguintes, ele falava sobre a surpresa com entusiasmo, como se tivesse reencontrado pedaços de si mesmo que acreditava perdidos para sempre. Nunca pensei que alguém ainda se lembrasse de mim, dizia, emocionado, enquanto acariciava a capa do livro que estava lendo. Eu o observava com orgulho. A vitalidade dele aumentou, sua expressão mudou, e pela primeira vez desde que havia voltado minha vida, ele parecia verdadeiramente em paz. Porém, ainda havia um último passo, algo que eu sabia que seria fundamental: garantir que ele tivesse novamente um lar só dele. Um lugar que representasse estabilidade, segurança e dignidade. Ele nunca pediu isso, mas eu sabia que merecia. Então, sem contar nada, comecei a trabalhar em silêncio. Parágrafo 2. Pesquisei, comparei preços, visitei imóveis pequenos, aconchegantes, adequados às necessidades dele. Não precisava ser uma casa grande. Precisava ser um lar. Encontrei um apartamento simples, mas iluminado, com varanda para suas plantas e em um bairro tranquilo, próximo ao parque onde caminhávamos. Era perfeito. Fiz tudo com cuidado: contratos, documentação, ajustes, a mobília básica escolhida com carinho. Enquanto organizava os detalhes, tentava imaginar a reação dele. Eu queria que ele se sentisse novamente dono da própria vida, não apenas um hóspede na minha. Queria que ele tivesse espaço para crescer, se reinventar e, principalmente, se sentir merecedor de cada conquista. Quando tudo ficou pronto, marquei com ele um passeio para resolver um assunto, sem explicar nada. Parágrafo 3. Chegamos diante do prédio no fim da tarde. Ele observava o local com curiosidade. Bonito aqui, hein? Comentou distraído. Levei-o até o elevador e subi. No corredor, parei diante da porta e entreguei uma chave a ele. Ele franziu a testa, confuso. O que é isso? Respirei fundo. Vô, este é o seu novo lar. Ele me olhou como se não tivesse entendido. Meu lar. Coloquei a mão sobre a dele e confirmei. Sim, seu. Tudo organizado, pago, arrumado. Só esperando o senhor. Ele começou a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de abrir a porta. Quando girou a chave e empurrou, ficou completamente paralisado. A sala iluminada, os móveis simples e aconchegantes, a varanda com os vasos que ele próprio ajudou a plantar, tudo ali era para ele. Meu Deus, isso é real. Parágrafo 4. Ele caminhou lentamente pelo espaço, tocando as paredes, os móveis, como quem teme acordar de um sonho. Isso, tudo isso, é para mim? Depois de tudo? Depois do que eu virei? Eu me aproximei dele e o abracei pelos ombros. O Senhor nunca deixou de merecer nada disso. A vida foi dura, mas isso não apagou quem o Senhor é. Um homem honesto, digno, que me ensinou o que é caráter. Esse lar não é um presente. É uma devolução da vida pelo que o Senhor sempre foi. Ele chorou, encostando o rosto no meu peito, e eu o segurei firme. Foi o choro mais bonito que já vi. Não era tristeza, não era culpa, era gratidão, renascimento, libertação. E naquela varanda, olhando o pôr do sol iluminar o rosto dele, senti que o mundo estava finalmente devolvendo ao meu avô aquilo que lhe havia tirado. Parágrafo 5. Com o tempo, ele encheu um novo lar de vida. Plantas, fotos, livros, sorrisos. Frequentou o grupo de caminhada, fez novos amigos, reencontrou antigos. Recuperou benefícios, ganhou estabilidade, voltou a ter rotina. E eu, sempre ao lado dele, entendi que o verdadeiro final feliz não é quando tudo volta a ser como antes, mas quando a vida nos oferece uma nova chance, mais consciente, mais forte, mais cheia de significado. Um dia, sentado na varanda, ele me disse: "Sabe, meu filho, eu achei que a vida tinha acabado para mim. Mas você me mostrou que, às vezes,
A gente só precisa de uma mão para levantar. E você me levantou. Eu apenas sorri, emocionado. Porque, no fundo, ele não sabia, mas foi ele quem me ensinou a amar de verdade. E assim, entre memórias recuperadas, dias tranquilos e esperança renovada, seguimos vivendo. Ele com seu novo lar, eu com o coração cheio. A vida, enfim, nos entregou o final feliz que estávamos esperando. Quando olho para tudo que vivemos desde o dia em que encontrei meu avô catando latinhas na rua para sobreviver, percebo que essa história não é apenas sobre resgate. É sobre transformação. Sobre como a vida pode desmontar alguém, peça por peça, e ainda assim permitir que essas peças sejam recolhidas, limpas, cuidadas e remontadas de forma ainda mais forte, mais sensível e mais humana. Meu avô, que um dia parecia ter desaparecido nas sombras da própria história, reapareceu diante dos meus olhos como um homem renascido, e eu reaprendi com ele o significado mais profundo das palavras amor, presença e responsabilidade. Tudo começou com um impacto que nunca esquecerei. O choque de vê-lo naquela situação, empurrando um carrinho velho, curvado por uma dor que não era apenas física, mas também emocional. Seu olhar perdido, sua postura defensiva e o silêncio que carregava mais sofrimento do que qualquer frase poderiam expressar. Naquele momento, ainda sem entender nada, apenas senti que a vida estava me chamando para algo maior. Recuperar a dignidade de alguém que, um dia, havia sido a base da minha própria dignidade. Não era caridade. Não era pena. Era amor. E amor verdadeiro sempre exige ação. Ao longo dessa jornada, percebi que a dor do meu avô não nasceu apenas da pobreza súbita, mas da solidão, da perda de significado, do abandono do mundo, e talvez até da própria família. Ele havia passado anos acreditando que incomodava, que não tinha mais valor, que sua presença não era desejada. E a rua, fria e indiferente, parecia confirmar essa mentira cruel todos os dias. Resgatá-lo significava muito mais do que colocá-lo sob um teto. Significava devolver-lhe o direito de existir. Nós reconstruímos cada etapa com paciência. Primeiro, a segurança, casa, comida, cuidados básicos. Depois, a saúde, exames, consultas, medicamentos, fisioterapia. Em seguida, a autoestima, jardinagem, leituras, cortes de cabelo, pequenas atividades que mostravam que ele ainda era capaz, produtivo, importante. Por último, o mais difícil, devolver a ele o senso de pertencimento. Fazê-lo perceber que ainda havia um lugar no mundo reservado para ele, e que esse lugar não era margem. O reencontro com seus antigos amigos foi um dos momentos mais marcantes dessa trajetória. Ver seu rosto se iluminar ao reconhecer pessoas que imaginava terem esquecido sua existência foi como testemunhar um milagre silencioso. Aquele grupo de pessoas, outrora parte central da sua vida, agora se reunia ao seu redor com carinho, respeito e alegria. E meu avô, com a voz trêmula, percebeu que não havia sido apagado da memória de ninguém. Era como se o mundo estivesse dizendo: você ainda importa. Mas, sem dúvida, o momento mais significativo foi quando entreguei a ele a chave do seu novo lar. Não apenas uma casa, mas um símbolo. Um retorno à autonomia. Um presente da vida. Uma reparação. Ele não esperava aquilo. Na verdade, ele sequer achava merecer. E isso, de certa forma, revelava a profundidade da ferida silenciosa que a vida havia deixado nele. Quando ele atravessou a porta, ainda atônito, e viu tudo arrumado com carinho, alinhado exatamente para o conforto e a dignidade dele, algo dentro dele se libertou. Aquilo não devolveu apenas paredes e móveis. Devolveu história, devolveu futuro. Enquanto ele caminhava pelo apartamento, tocando cada detalhe com reverência, percebi que aquele não era o final feliz, era o início de uma nova vida. Cada canto daquele lar representava uma vitória, um renascimento, um passo longe da escuridão. Ele chorou, e eu também. Porque naquele momento entendemos, sem precisar de palavras, que a dor que o mundo causa só pode ser enfrentada quando o amor é mais forte que o trauma. E ali,
naquela varanda iluminada pelo pôr do sol, senti uma gratidão profunda. Não por tê-lo ajudado, mas por ele ter me permitido ajudar. Ao longo das semanas seguintes, meu avô floresceu de um jeito que parecia impossível quando o encontrei perdido nas ruas. Ele encheu a varanda de plantas, retomou amizades, criou rotinas, reencontrou hobbies. Participou do grupo de caminhada, recebeu visitas, sorriu como não sorria há anos. E toda vez que eu o via sentado em sua poltrona, lendo um livro, com os óculos escorregando levemente pelo nariz, tinha vontade de agradecer ao universo por ter me dado uma segunda chance de tê-lo na minha vida. Se eu pudesse resumir essa jornada em uma frase, diria que descobri que ninguém é velho demais para recomeçar. E ninguém é jovem demais para aprender o valor do cuidado. A vida não segue linhas retas. Ela dobra, quebra, dobra de novo, nos tira o chão e, às vezes, nos oferece outra estrada quando menos esperamos. Mas é sempre o amor, nas suas diferentes formas, que pavimenta esse caminho. Meu avô me ensinou o aprendizado que livros nenhum ensinam, que a dignidade humana é um alicerce tão importante quanto comida e abrigo, que pessoas não são descartáveis, que enquanto houver alguém disposto a estender a mão, o mundo ainda tem conserto. Ele me mostrou que as cicatrizes do corpo e da alma não definem o que somos, que até os dias frios podem ser vencidos, que a solidão não precisa ser definitiva. E eu aprendi, acima de tudo, que a responsabilidade não é um peso quando nasce do amor, mas uma honra. Cuidar dele foi uma chance de devolver, em mínima parte, tudo que ele plantou em mim durante a infância: valores, memória, carinho, estrutura. Eu não salvei meu avô. Nós nos salvamos juntos. Ele encontrou um novo lar, e eu encontrei uma nova versão de mim mesmo, alguém mais consciente, mais sensível, mais preparado para amar. Hoje, quando visito e o encontro regando as plantas ou lendo um dos livros que ele tanto gosta, percebo que chegamos ao que realmente importa: paz. Ele está em paz com a vida, com o passado, com o presente. E eu estou em paz por saber que fiz tudo o que era possível. Nenhuma história é totalmente perfeita, mas algumas se tornam perfeitas pela coragem de continuar. E assim concluímos um ciclo, não com um ponto final, mas com um recomeço. Um recomeço que honra a vida, que respeita a história, que celebra o amor. Meu avô não é mais o homem curvado e triste que caminhava pelas ruas em busca de sobrevivência. Hoje, ele é novamente quem sempre foi: um homem íntegro, digno, amado. Um homem cuja história, agora, termina da forma que sempre deveria: com acolhimento, com respeito, com luz. Porque, no fim, todo ser humano merece algo simples e imenso ao mesmo tempo: a chance de viver com dignidade. E essa chance, graças a Deus e ao amor, finalmente chegou para ele.